Pessoal, a gente falou muito sobre o Anderson Torres aqui, principalmente durante o período que ele se encontrava enclausurado na cadeia. Aí agora saiu uma matéria nova onde Anderson Torres prestou um depoimento ao TSE naquela mesma ação em que Bolsonaro pode ficar inelegível. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre esse depoimento dele, porque tem gente da esquerda, inclusive algumas mídias de esquerda, a exemplo, a revista Fórum, dizem que Anderson Torres já se afasta de Bolsonaro e que vai trair Bolsonaro, que o depoimento dele foi péssimo para o Bolsonaro. Mas será que isso é verdade mesmo? Pois é, eu vou explicar para você aqui nesse editorial. Então não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso para que o YouTube saiba que tem relevância, tá? Então o YouTube pede que a gente faça isso, que a gente peça o like para o vídeo e para mais pessoas. Então não esquece de deixar o comentário também. Lembrando a vocês só uma coisa, para você que está chegando agora novo no nosso canal, o intuito do nosso canal é de forma imparcial fazer a análise política, jurídica, filosófica e econômica de tudo que está acontecendo. Então, assim, a gente sempre vai citar a fonte do que a gente traz para vocês e sempre a gente vai dar uma opinião. Às vezes pode ser a mesma que a sua e às vezes não. É assim que a democracia funciona. Bora começar? Vamos lá. Agora é a revista Exame que a gente vai fazer uma análise. Vamos fazer um exame da Exame para você. Vamos lá. Bolsonaro no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Como é que se fala da inelegibilidade de Bolsonaro agora, né? Infelizmente. Anderson Torres afirma em depoimento que a Polícia Federal nunca detectou fraudes nas urnas. Documento obtido pelo Globo integra a ação dos embaixadores. Ex-ministro afirma que acusações de ex-presidente em live não se sustentam em informações da corporação. Tá, vamos entender o que aconteceu. Existe ação para inelegibilidade do Bolsonaro. Um dos argumentos da ação é que Bolsonaro utilizou uma live em que ele participou e nessa live ele atacava o sistema eleitoral. Ele argumentou que existiam documentos da Polícia Federal que justificavam o questionamento sobre o sistema eleitoral. E aí o Anderson Torres teve que prestar depoimento agora. E quando foi instado a dar esse depoimento, o Anderson Torres falou que nunca existiu qualquer documento da Polícia Federal que justificasse sequer um questionamento sobre as urnas. O que havia nesse documento da Polícia Federal era simplesmente que havia informações, ou seja, sugestões para melhoria da segurança do sistema. E aí, essa live foi feita com base nesse documento. Essa é a argumentação do Anderson Torres, e ao falar isso, essa mídia da esquerda, essa parte da esquerda, ela argumenta que Anderson Torres traiu o Bolsonaro porque ele desmentiu o Bolsonaro. Ou seja, se a fundamentação de Bolsonaro para questionar o sistema era esse relatório da Polícia Federal, Anderson Torres era o líder da Polícia Federal, ministro da Justiça. Não existia nada. Então Bolsonaro mentiu só para se beneficiar politicamente. E aí o depoimento do Anderson Torres agrava ainda mais a situação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Tá, vamos lá. A mídia fala que o Anderson Torres traiu o Bolsonaro. Já, por outro lado, Anderson Torres, durante todo o tempo que ficou lá enclausurado, em momento algum ele falou que o Bolsonaro tentou golpe ou nada nesse sentido. E aí vem da interpretação que isso vai ser dada. Ou seja, Anderson Torres falou o que ele tinha que falar. Se tinha se tinha esse relatório, a defesa de Bolsonaro teria que ter juntado esse relatório. Tá? Porque como é um argumento novo, ele pode até rebater isso agora. Então, assim, fica esse disse não disse aí, se Anderson Torres realmente foi favorável ou contrário a Bolsonaro. Ou seja, se realmente isso fica ruim para Bolsonaro. No meu ponto de vista, sim, fica ruim para o Bolsonaro. Não porque Anderson Torres é um traidor, mas porque no final das contas, tudo aquilo que possa se usar pela inelegibilidade do Bolsonaro será utilizado.
Vamos falar de outra matéria aqui que eu acho interessante. Eu quero a opinião de vocês, tá? Olha só, é do Terra essa publicação aqui. CPMI do 8 de janeiro. Isso aqui aconteceu no dia da CPMI, mas eu não me atentei a esse assunto, eu não vi esse trecho e eu quero ver com vocês agora para ouvir a opinião de vocês. Arthur Maia e Magno Malta discutem em sessão. Assim desmoraliza o nosso trabalho. Eu vou colocar esse trecho aqui e realmente eu achei que quase ia para as vias de fato aqui. Eu achei que ia ter pancadaria. Mas aí vocês vão colocar a opinião de vocês, se vocês concordam com o Magno Malta ou com o Maia. Eu vou dar só a minha opinião depois que você vê o vídeo. Mas aí você vai colocar a sua opinião também. A minha fala nesse momento é me solidarizando, já que estamos num Estado democrático de direito, onde se fala tanto em ato antidemocrático e democracia. Se estamos numa democracia, eu quero me solidarizar com o jornalista Pavinato. Hoje foi com ele, amanhã será com outro qualquer. E essa moda não pode pegar, já que estamos vivendo... Senador, eu vou pedir a Vossa Excelência que a gente faça apenas a questão de ordem. Não foi isso que nós combinamos, senador. Acho que o senhor desmoraliza nosso trabalho. Eu interrompi a fala do deputado André Fernandes porque ele não estava fazendo uma questão de ordem, porque já acabou a sessão. Assim, Vossa Excelência desmoraliza o nosso trabalho, senador. Eu estava fazendo... Não, mas eu não estou pedindo... Não, eu vou cortar a palavra de Vossa Excelência. Por favor, se a Vossa Excelência quiser falar. Mas, deputado, senador, eu não estou considerando... O senhor não me deu a palavra? Eu dei a palavra para o senhor fazer uma questão de ordem. Não é questão de ordem. Mas então não é questão de ordem, só dar a palavra. Próximo orador inscrito. Questão de ordem. Próximo orador inscrito. Senadora Damares, por favor. Senhor presidente. Citar o artigo. Pois não, pois não. Eu não vou falar, senhor presidente. Vossa Excelência pode falar, Vossa Excelência pode falar sobre este assunto que é sobre os documentos sigilosos. Mas é Se fosse, Vossa Excelência não vai falar, senador. Vossa Excelência não vai falar sobre isso. É o único assunto que está em pauta é esse. Mas eu não fiz questão de ordem. Não é questão de ordem, mas a gente está tratando apenas desse assunto. O senhor não vai falar. Eu não gosto de Senadora Damares, pode falar. Com um jornalista. Presidente. Uma emissora atacada. Usaste no seu tempo, no seu tempo. Eu posso. No seu tempo. Pode falar, senadora. A nova sessão, o senhor sabe, né? Presidente, apenas para... E abriu outra. Apenas Ou a gente não para conhece nada aqui. o andamento do nosso acesso aos documentos sigilosos. Visivelmente o clima ficou tenso e você pode perceber isso aqui. Mas vamos entender um pouquinho mais. Peraí, pessoal, voltou o áudio aqui. Vamos entender um pouquinho mais, tá? O Magno Malta ia falar sobre a questão do Pavinato e da ação que foi movida pela AGU e da liberdade de imprensa. Concordo em número, gênero e grau que esse é um assunto que precisa ser debatido e eu sou contrário ao que está acontecendo. Mas, vou ser sincero com vocês, o Arthur Maia está conduzindo muito bem a CPMI. E aí, eu concordo com ele que tem que ter seriedade. Cada parlamentar tem os seus momentos de discurso em plenário. Para quem conhece a Câmara ou o Senado, já foi lá, tem um momento das breves considerações, onde cada deputado vai falar sobre cada pauta. E eu entendo, eu gosto do Magno Malta, mas eu entendo muito que ele foi infeliz no momento que ele escolheu para argumentar isso. A CPMI é para descobrir fatos do 8 de janeiro. E aí eu concordo, tá, com o Arthur Maia. Queria saber o seu comentário. Eu acho que ele agiu da maneira correta, conduzindo a CPMI, tá? Agora vamos falar de um assunto polêmico, 2026, ainda sobre a questão da inelegibilidade do Bolsonaro. Nomes para a presidência. Quem será que o Bolsonaro apoia? O Bolsonaro falou em Michele Bolsonaro e Tarcísio de vice. Eu sou contra, já deixo muito claro para você. O inverso eu concordo. Tarcísio presidente e Michele vice. Tudo bem. Mas, se for para Tarcísio ser vice, eu quero ela aqui em São Paulo como governador por mais 4 anos. Como vice, não. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Agora, se for para ser presidente, bem. Agora, o Centrão tá me agradando. Você vai brigar comigo, eu sei. Você vai falar, não, o cara já tá falando que concorda com o Centrão. Aí você me diz, você vai concordar ou não, tá? Essa matéria aqui, pessoal, é do estado de Minas. Eu sempre cito a fonte, como eu sempre disse para vocês. Bolsonaro inelegível.
o Centrão quer chapa Tarcísio e Zema em 2026. Com possível inelegibilidade do ex-presidente no julgamento TSE, líderes do Centrão defendem a união dos governadores em São Paulo e Minas Gerais. Zema e Tarcísio. Com o apoio do Centrão, não sobra muito espaço para a esquerda, não. Sinceramente, não sobra. E para mim, esses dois caras representam muito, mas muito, a direita que quer o progresso do Brasil. Que Tarcísio aqui tá batendo um bolão. Só para você ter noção, ele já mandou cortar agora numa reforma administrativa, mandou para o projeto de lei para a Lesp já 5 mil cargos de confiança para a rua, se o PL for aprovado. É a reforma administrativa que nós precisamos, cortando privilégio. Zema está mandando asfaltar Minas, fazendo investimento, enxugou a máquina pública. Eu sou um liberal, e eu, como liberal, eu sou contrário a impostos. Eu acho que o imposto tem que ser o mínimo e necessário. Eu sou contra o Estado paternalista. Se você estudar o Garchagen, se você estudar obras como Bastiat, você vai ver que o Friedman, Smith, você vai ver que, sabe, é uma aberração hoje o sistema de cobrança de tributo. Isso é vexatório, é abusivo. Então, assim, os caras vêm fazendo o papel que tem que ser feito. E é isso que eu apoio. Então, assim, menos populismo e mais ação é o que eu vejo hoje em Minas e é o que eu vejo hoje em São Paulo. E olha só, com o Tarcísio, nós sabemos que todos do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e muitos do Norte já estão alinhados com a visão Tarcísio. Então, eu sou tarcisista mesmo, eu acho que o cara é bom. Posso mudar de ideia depois? Posso. Mas até então o cara está fazendo aquilo que tem que ser feito. Um papel de direita sério, sério. Então, acho que o cara está batendo um bolão. E aí, qual o seu comentário sobre isso? Você concorda com o Centrão ou discorda do Centrão? Tá? Ou tá bravo comigo pelo que eu falei agora? Coloca no comentário. Bora lá, pessoal. Terra Brasil Notícias traz mais uma matéria. É isso aqui, é que é o meu medo, tá? Eu, como um cara da economia, eu fico assustado com isso aqui. Impressionante. Volkswagen tem pátio abarrotado de veículos encalhados. Pois é, o Lula lançou um plano aí que já vai acabar, como se diz, começou, terminou, ninguém viu. Baixa adesão dos brasileiros. Brasileiro nenhum quer comprar carro popular. Isso aí já foi anunciado. Quantas vezes eu falei isso? E ontem a Volkswagen anunciou a paralisação das lojas, ou seja, das suas fábricas. E isso aí é um tanto quanto complicado, porque a economia precisa andar. A economia precisa de um motor que vai fazer com que ela se impulsione. E Haddad e o governo Lula estão indo na contramão de tudo. Pode reclamar o que for, mas durante a gestão Guedes, a economia estava andando. E agora a gente viu uma estagnação sem precedentes. E olha que agora a gente já está num momento ainda mais favorável, porque o preço do barril do petróleo mundialmente baixou, o que reduz a inflação, porque a gasolina fica mais barata. Mas aí você vê o governo Lula, o Haddad, que tem até um apelido já, e eu acho pejorativo, não gosto de usar apelido, mas chamam-o de Taxade já. Por quê? Porque o cara cobra imposto como se não houvesse amanhã. E somos nós que bancamos isso. Então, é grave a forma que a gente vê a economia sendo conduzida. Posso continuar com as matérias ou a gente encerra por aqui? Mais matérias, né? Vamos lá, bora lá. Metrópolis. São Paulo. Hacker da Vaza Jato é preso pela Polícia Federal por descumprir ordem judicial. Vocês devem lembrar do Walter Delgatti, né? Lembra do hacker que invadiu o celular do Moro e começou a desmoralização da Lava Jato? Esse cara, vocês me desculpem o que eu vou falar aqui, mas na minha visão, esse cara é um dos maiores responsáveis pelo mal que o Brasil vive hoje. Tá? A desmoralização de um instrumento que era utilizado para pegar corruptos
começou a ser desmoralizado pela falta de escrúpulos de alguém que comete um crime, invade um celular de um juiz e entrega isso, vende isso, vendeu isso. E agora, ele tinha dito que morava em São Paulo, Ribeirão Preto ou Araraquara, tá? E ele tinha se comprometido a não usar a internet e declarar o endereço. E agora ele volta para a cadeia pela Operação Spoof, se eu não me engano o nome, porque ele foi pego em Guarulhos e estava fora dos domicílios que ele tinha declarado. Então, volta para a cadeia, né? Que fique lá, tá? Que fique lá. Essa é a minha opinião. Matéria do jornal Metrópolis, pessoal. Tenente-coronel da FAB, Força Aérea Brasileira, faz post sugerindo a morte do presidente Lula. Militar da FAB compartilhou montagem em sua conta pessoal do Twitter. Questionado, ele disse que se tratava de uma opinião pessoal. Vamos lá, eu preciso conversar seriamente sobre isso com vocês. Sabe, o tal do discurso de ódio na internet, e às vezes ele vem travestido de brincadeira. A esquerda faz isso escancarado. Ele não precisa transvertir isso em meme, em brincadeira, não. Ele faz escancarado. Tem editorial do Estadão escrito "Por que eu desejo a morte do Bolsonaro?". Nada foi feito. Tá tudo bem. Agora, se é um meme do outro lado, aí é o discurso de ódio mesmo. Então, não que um lado ou outro esteja certo. Os dois estão errados. Só que por que passar pano para um e potencializar o outro? É isso que eu quero dizer para vocês. Porque olha só, qual é o discurso? É o Igor Rocha, né? Qual é o discurso dele? Eu vou pular toda a fala aqui, eu só vou colocar aqui, ó. Ele fez a seguinte piada. Ainda dá, bora Xuxa. Aí a Xuxa com a Ayrton Senna. Infelizmente, uma das tragédias gigantescas do Brasil, Senna morreu. Xuxa ao lado do Gugu não está mais entre nós. Xuxa ao lado do humorista Gustavo aqui não está mais entre nós. Xuxa do lado do Jô Soares não está mais entre nós. Pelé não está mais entre nós. E aí ele postou uma foto do Lula aqui fazendo loading aqui, né? Ou seja, uma piada estritamente sem graça? Sim. Ah, mas não é porque eu não gosto do Lula que eu tenho que achar que essa piada é engraçada. Não é. É uma piada que, sim, você deseja a morte de alguém. É um crime? Não chega a ser um crime. É tão escancarado quanto o jornalista que escreveu "Por que eu desejo a morte do Bolsonaro?" Ou aquela turma que jogou bola com a cabeça do Bolsonaro? Não é tão escancarado quanto aquilo. Mas isso aqui não é uma mensagem de amor. Também vamos ser sinceros quanto a isso. Então, assim, realmente... E aí, esse tipo de conteúdo, seja da direita e da esquerda, reforça o argumento vexatório que o Flávio Dino tem, que o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, data vênia, eu discordo aqui, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala, que diz que a PL das fake news é importante para combater o discurso de ódio. Poxa, tão bom seria se os discursos na internet fossem, sim, amplamente democráticos. Amplamente democráticos. Tanto por parte da direita quanto da esquerda. Agora, uma coisa é certa. A esquerda é agressiva e ofensiva muito mais do que a direita. Só que todo mundo passa pano e finge que não vê isso. Aí também vocês sabem que isso é mentira. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Podem até me questionar, falar, não, mas vocês sabem que eu estou falando a verdade. Ofendem, desejam, sabe, as coisas mais graves, ofensas racistas. Isso aí tem que ser banido da internet, tá? Essa semana mesmo, o Hélio Negão, assim como ele é chamado, ele mesmo me pediu que eu chamasse assim, uma vez que eu fui conversar com ele na Câmara dos Deputados, pedindo votos em um projeto. Eu falei, deputado Hélio, ele falou, me chama de Negão. Então, assim, o cara é vítima de racismo na internet. Então, isso é feio, é feio. Então, não é porque um lado faz e eu não gosto do outro, deixo fazer. Não, isso não vai na minha índole como cristão, não está dentro daquilo que eu corroboro. Então, aqui, potencializou por ser um cara da FAB, potencializou por ser um cara, provavelmente, anti-Lula, talvez de direita, né? Pode ser centrão.
Não precisa ser direita para ser anti-Lula, né? Vamos lá. Já que a gente falou tanto... Dá mais um minuto só. A gente falou tanto em inelegibilidade de Bolsonaro, os argumentos são que as lives do Bolsonaro era autopromoção. Olha essa matéria da Pleno News. Lula se autopromove em mídias do governo e é acionado. Parlamentares pedem à justiça que impeça petista de se autopromover nas redes sociais do próprio governo. Existe um princípio no direito brasileiro que se chama princípio da impessoalidade. Então, as redes sociais que são do governo, que são para divulgar pautas do governo, Lula vem se autopromovendo, visando o quê? Lula 2026, ou seja, reeleição. Então, ninguém vai entrar com ação, ninguém vai deixar o Lula inelegível. Afinal, ele foi condenado por corrupção e está elegível ainda. Não vai ser a aparição numa rede social que vai deixá-lo inelegível. Diferente do que aconteceu com o Bolsonaro. Apareceu numa rede social, falou besteira, mas vai ficar inelegível. Esse é o grande ponto aqui da discussão. Tá certo? E é isso. 20 minutos de vídeo. Muito obrigado por estar aqui conosco, estar participando. Eu espero que você tenha gostado nessa editorial. E a gente tem mais informações para vocês, mas a próxima informação é no próximo editorial, tá? 7 horas da noite. Eu tô aqui com vocês com mais conteúdo, tá bom? E se gostou, compartilha, manda para mais pessoas. É sempre importante. Abraço.